Boa tarde, gente. Beleza? Bom, essa é a nossa primeira aula, né? Depois das férias, barra recesso aí, um negócio muito louco, um ano bem estranho que a gente está vivendo. Mas é importante que a gente mantenha o foco, certo? Isso é uma dica bem importante, né? Então, a gente está tratando aqui, pessoal do segundo ano, de um assunto bastante delicado, que são as orações adjetivas, um assunto que cai com uma frequência muito grande. A gente ainda tratou da parte mais tranquila, né? A gente só tratou da parte mais tranquila até agora. O que a gente falou até agora vai ter alguns desdobramentos bem importantes, bem mais complexos. Então é importantíssimo que a gente entenda essa primeira parte, que vocês tirem dúvidas se tiverem, tá bom? E que vocês sigam essa rotina que a escola propôs para vocês aí, de assistir a aula gravada, depois ir para a aula interativa. Então, nessa primeira aula, justamente porque a gente está falando de um assunto bastante delicado, complexo e frequente em vestibular, eu vou fazer uma revisão daquilo que a gente comentou nas aulas antes das férias e depois, nas aulas seguintes, a gente vai mostrar os desdobramentos desse assunto aqui, tá? Ao final dessa aula, eu vou mostrar para vocês alguns exercícios que vão ser muito importantes que vocês, cuja resolução vai ser muito importante, são exercícios do poliedro e vai ter alguns exercícios do Forms que eu vou dizer depois como que a gente vai fazer, né? Assim como vocês estão fazendo com todas as disciplinas, lá no Microsoft Forms, sobre essa aula, vai ter dois exercícios que vocês vão ter que fazer logo depois dessa aula gravada e eu vou comentar esses exercícios com vocês na aula interativa que vai ser amanhã pela manhã, tá bom? Na aula interativa, eu vou fazer alguns exercícios adicionais junto com vocês sobre esse assunto e a gente vai tirar dúvidas e vou apresentar aí uma explicação alternativa sobre esse assunto, tá? Então, o que a gente falou antes das férias? A gente falou sobre orações subordinadas adjetivas. Vamos relembrar, então, o conceito de oração adjetiva, beleza? E falar daquela parte que nós comentamos bastante sobre os tipos de orações adjetivas, a restritiva e a explicativa. A restritiva sem vírgula, a explicativa com vírgula, tá bom? Então vamos começar. Bom, então vamos começar, né? Vamos lembrar o conceito de oração subordinada adjetiva. Então eu coloquei aqui para vocês um primeiro caso, uma frase em duas versões, né? Uma frase, a primeira versão diz: eu moro em uma rua movimentada. A outra versão: eu moro em uma rua onde passam muitos carros. Vamos pensar na primeira versão: eu moro em uma rua movimentada. Nessa primeira versão, o que eu tenho? Eu tenho uma frase que possui apenas um verbo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que essa frase aqui, nessa primeira versão, ela constitui aquilo que a gente chama de período simples. Lembra? Por que período simples? Porque toda a frase, toda a oração gira em torno do verbo morar. Se eu tenho um único verbo, lembra que eu vou fazendo perguntas a esse verbo para encontrar os termos sintáticos. Então, eu vou perguntar quem mora? Eu, sujeito. Quem mora, mora onde? Em uma rua movimentada, adjunto adverbial de lugar. Beleza? Mas o nosso problema aqui é específico da palavra movimentada. E a palavra movimentada é um adjetivo. Qual que é a função de um adjetivo? Qualificar um substantivo. Então, esse adjetivo aqui, ele tá ligado ao substantivo rua. Opa, tá difícil fazer a setinha. Ele está ligado ao substantivo rua, né? Dando uma característica sobre a rua em que eu moro. Então, ele é, portanto, um adjetivo. Beleza. Outra maneira de dizer a mesma coisa seria dizer: eu moro em uma rua onde passam muitos carros. Qual que é a diferença agora? Agora estamos falando de período composto. Por que de período composto? Porque além do moro, que estava aqui na primeira oração, eu tenho um outro verbo.
que é o passam, beleza? E daí, professor? E daí que se eu tenho dois verbos, quer dizer que eu tenho duas orações. É como se eu tivesse cada verbo com o seu sujeito, com os seus satélites, tranquilo? Agora, esse bloco inteiro aqui, esse onde passam muitos carros, se a gente observar bem, ele tem a mesma função que o movimentada. Ele também serve, para dar uma qualidade para a rua, não é verdade? Então, eu moro em uma rua movimentada, eu moro em uma rua onde passam muitos carros, beleza? Portanto, essa oração, onde passam muitos carros, é uma oração adjetiva, beleza até aqui? Sim? Por que adjetiva? Porque ela tem a função de dar uma característica para um substantivo que está lá na oração principal, na oração que está no quadro cinza, tá certo? Aí a gente comentou uma outra coisa importante. Como que eu sei que uma oração subordinada é adjetiva e não substantiva, como aquelas que a gente estava tratando até agora? Lembra que o jeito prático é tentar substituir a palavrinha que começa a oração adjetiva por uma outra opção, que era a opção o qual, a qual. Se eu conseguir fazer essa substituição, quer dizer que estamos realmente falando de oração adjetiva. Isso comprova que estamos falando de uma oração adjetiva. Eu consigo fazer essa substituição aqui? Sim, né? Ó, eu moro em uma rua na qual passam muitos carros. Se a oração fosse substantiva, aquelas primeiras que a gente tratou, essa substituição não é possível, beleza? Só um detalhezinho, por que eu coloquei na qual, no feminino? Porque ele está retomando um substantivo feminino, tranquilo? Se eu no lugar de rua eu tivesse dito bairro, eu moro em um bairro no qual passam muitos carros, beleza? Então essa é a maneira prática de a gente descobrir se realmente a gente tem ali diante de nós uma oração adjetiva, beleza? Bom, aí nós fomos para esse segundo ponto aqui, muito importante, porque está ligado à interpretação de textos, que é o dos tipos de oração adjetiva. E isso é uma coisa muito simples, né? Existem só dois tipos: oração adjetiva restritiva, lembrando que é aquela que não se separa por vírgulas, e a oração adjetiva explicativa, que é aquela que sempre se separa por vírgula. Se separa de quem? Se separa da oração principal, né? Então vamos dar uma olhadinha no exemplo que eu trouxe aqui. O governo manteve suspensão de viagens para cidades italianas onde a doença ainda não foi controlada. E a outra versão, o governo manteve suspensão de viagens para cidades italianas onde a doença ainda não foi controlada. A única diferença é, aqui eu tenho uma vírgula, percebam aí, aqui eu não tenho, tá certo? Vamos pensar do ponto de vista gramatical. Eu tenho, o governo manteve suspensão de viagens para cidades italianas. Todo mundo aqui é uma oração só, que gira em torno do verbo manteve. Se eu fizer a análise, eu vou descobrir que quem manteve? O governo, sujeito. Quem mantém, mantém algo. Qual é o algo? Suspensão de viagens para cidades italianas é o objeto direto. Beleza? A mesma coisa vale no caso de baixo. Então, a primeira oração está em torno do manteve, certo? E a segunda oração? A segunda oração está em torno do foi controlada, que é uma locução verbal, né? Então quer dizer que eu tenho duas orações em cada uma dessas frases, beleza? Onde que está o limite entre essas orações? O limite entre essas orações, deixa eu pegar outra cor aqui, só um minutinho. O limite entre essas orações está aqui no onde. Então o onde é o tal do pronome relativo, que é aquela palavra que tem a função de mostrar onde termina a oração principal e começa a oração subordinada.
Tranquilo? Então, a oração principal é: o governo manteve suspensão de viagens para cidades italianas. Oração principal. Isso vale aqui embaixo também. E a oração subordinada é: onde a doença ainda não foi controlada. Oração subordinada. Oração subordinada. Como que eu sei que essa oração é adjetiva em ambos os casos? Eu sei que ela é adjetiva por duas razões. Primeiro, porque ela está qualificando um substantivo da oração principal, nesse caso é o substantivo cidades, certo? E o jeito prático é aquela tentativa de substituir o onde por o qual. Então, ó, o governo manteve suspensão de viagens para cidades italianas, nas quais, se eu consigo fazer isso, é a prova de que é uma oração adjetiva, certo? Nas quais a doença ainda não foi controlada. Por que no feminino? E no plural? Porque está acompanhando, está qualificando os substantivos cidades. Beleza? Tranquilo? Mas o nosso problema aqui diz respeito a essa vírgula. Professor, vai ser sempre assim? Quando não é separada por vírgula, é uma oração restritiva. E quando é separada por vírgula, como nesse caso, é explicativa, vai ser sempre assim. O nosso problema maior, então, não é simplesmente classificar, porque isso é muito fácil, né? Então, qual que é o problema maior para a gente? É que essas duas frases estão dizendo coisas diferentes, tranquilo? Qual é a diferença de sentido entre uma frase e outra? De classificação é isso que a gente acabou de falar, né? Uma usa uma oração restritiva, a outra usa uma oração explicativa. A diferença de sentido é que, no primeiro caso, eu estou criando um pressuposto de que nem todas as cidades italianas têm a doença descontrolada, né? Então, eu estou dizendo, o governo manteve suspensão de viagens para cidades italianas, onde a doença ainda não foi controlada. Quer dizer que há um grupo de cidades que já controlou a doença e há um grupo de cidades que ainda não controlou. O governo manteve a suspensão para qual desses grupos? Aquele que ainda não controlou. Beleza? No segundo caso, a oração explicativa, ela serve para generalizar. Então, o que ela está dizendo? O governo manteve suspensão de viagens para cidades italianas, vírgula, onde a doença ainda não foi controlada. O pressuposto nesse caso é de que a doença não foi controlada em nenhuma cidade italiana. E, portanto, todas as cidades italianas estão com as viagens suspensas pelo governo. Deu para entender a ideia? O nome restritiva ajuda a gente a pensar nisso, né? Se é restritiva, quer dizer que ela restringiu a um grupo, né? Então, o grupo de cidades italianas em que a doença ainda não foi controlada. Beleza? Vamos avançar. Eu tenho um outro exemplo desse tipo aqui, isso é bem importante, isso é interpretação. Bom, gente, como a gente está tratando somente dos aspectos semânticos das orações adjetivas, nas próximas aulas a gente vai desenvolver a questão gramatical. Então eu trouxe mais um exemplo aqui de como esse problema das orações adjetivas gera questões de interpretação para a gente, tá? Esse é o nosso problema nessa primeira aula e que tem a ver com os exercícios sobre os quais eu vou comentar lá no final do vídeo, tá? Então, continuando aqui. Oração é a mesma coisa, só que um outro exemplo. As orações adjetivas podem ser restritivas, lembrando, sem vírgulas, ou explicativas com vírgulas, certo? Vamos olhar os dois casos aqui. Então, eu tenho os enfermeiros que trabalharam no fim de semana receberão um bônus no salário. E os enfermeiros que trabalharam no fim de semana receberão um bônus no salário. Bom, nesse caso aqui ocorre a mesma coisa que eu comentei no slide anterior. Primeiro passo, eu tenho que ver quantas orações eu tenho aqui, né? Então, eu tenho o verbo trabalharam, lembrando que o número de orações corresponde ao número de verbos, né? Então, o verbo trabalharam e o verbo receberão. Beleza. No caso de baixo, a mesma coisa. O verbo trabalharam e o verbo receberão. Beleza? Se eu tenho dois verbos, quer dizer que eu tenho duas orações. Cadê o limite entre essas orações? Olha bem, eu tenho um que aqui, lembra que o que é um indicativo forte para a gente. Então, eu separo aqui, isso vale na oração, na frase de baixo, né? Os enfermeiros,
o que marca o início da outra oração, porém, nesse caso, acontece uma coisinha um pouquinho diferente do que aconteceu no slide anterior. Eu tenho aqui eu tenho que fazer uma outra divisão, que é bem aqui, ó, onde está essa outra vírgula. O que aconteceu aqui? Aqui eu tenho um caso em que a oração principal está quebrada, né? A oração principal é: os enfermeiros receberão um bônus no salário. No caso de baixo também, os enfermeiros receberão um bônus no salário. Beleza? E aí eu qualifiquei esses enfermeiros. Eu dei uma informação adicional sobre eles. Qual é essa informação adicional? Que trabalharam no fim de semana. Tá bom? Então, a oração subordinada é isso daqui, ó. Que trabalharam no fim de semana. Oração subordinada, oração subordinada. Como que eu sei que se trata de uma oração adjetiva? Porque ela começa com o que, e nós vimos que as orações substantivas, aquelas que nós tratamos em aula ainda, também podem começar com o que, né? Nesse caso, eu consigo substituir o que por o qual. Mesma coisa, então, os enfermeiros, os quais trabalharam no fim de semana. Se fosse as enfermeiras, seria as quais, beleza? Sempre concordando com o substantivo ao qual eles estão ligados. Beleza, então, oração adjetiva e oração adjetiva. Isso vale no caso de baixo também, tá? Bom, veja que nesse caso eu não separei a oração por vírgula, e no caso de baixo, eu separei, né, isolei a oração subordinada por vírgulas. Então, ela está entre vírgulas. É só uma questão de classificação? Não. A parte mais importante para a gente é que há uma diferença de sentido aqui. Qual é a diferença de sentido? No primeiro caso, eu estou usando uma oração restritiva, no segundo caso, uma oração explicativa. Isso quer dizer que eu criei pressupostos diferentes, por isso que isso é importante para a gente. É uma informação que está na frase, mas está meio escondida, né? O que eu estou dizendo no primeiro caso? Os enfermeiros que trabalharam no fim de semana receberão um bônus de salário. Isso quer dizer, há um grupo de enfermeiros que trabalhou no fim de semana, e esse grupo receberá um bônus no salário. Já há o pressuposto de que há um outro grupo sobre o qual eu não estou falando, que não trabalhou no fim de semana e que, portanto, não receberá um bônus no salário. Beleza? Lembrando que restritivo é isso, né? Estou falando de dois grupos distintos. No caso da explicativa, lembra que a ideia da explicativa é sempre generalizar. Então, o que eu estou dizendo no segundo caso? Com vírgulas. Os enfermeiros que trabalharam no fim de semana, isso quer dizer, isso se aplica a todos, esses enfermeiros receberão um bônus do salário, beleza? Então, esse é um ponto muito, muito importante para a gente. É a parte mais importante, inclusive, mais importante até do que o que a gente vai tratar depois, que é a parte gramatical, tá? Qual que é um outro ponto importantíssimo para a gente? Alguém poderia dizer: professor, sempre vai ser possível? Deixa eu só colocar essa informaçãozinha aqui. Então, no primeiro caso, eu estou falando de um grupo de enfermeiros. No segundo caso, eu estou falando de todos os enfermeiros. Beleza? Professor, sempre vai ser possível fazer essa distinção? Não. Então, a gente vai tocar aqui num outro ponto, orações adjetivas e coerência. Porque, às vezes, colocar a vírgula ou não colocar a vírgula cria uma frase que é incoerente. O que é uma incoerência? É um erro semântico, é quando a frase não condiz com a realidade, né? Olha bem no primeiro caso. No primeiro caso, sem vírgulas. Os sedentários que não praticam atividades físicas têm maior propensão a ter doenças cardíacas. Percebam que eu não coloquei vírgulas separando nem aqui, nem aqui e nem, a oração subordinada começa aqui, que não praticam atividades físicas, e termina aqui. A oração principal é: os sedentários têm maior propensão a ter doenças cardíacas. No segundo caso, a mesma coisa, né? A oração subordinada começa aqui e termina aqui. Consigo substituir esse que por o qual? Consigo, né? Vai ser, na verdade, os quais, beleza? Qual que é o ponto? O ponto é, uma dessas orações é incoerente. Qual das duas? A primeira. Por que essa primeira, ela não tem um erro gramatical, mas ela tem um erro semântico? Porque ela está dizendo o seguinte:
Quais sedentários que têm maior propensão a ter doença cardíaca? Somente aqueles que não praticam atividade física. Só que não existe um grupo de sedentário que pratique atividade física. Vocês concordam? Então, não, é impossível você criar dois grupos de sedentários, porque a própria definição de sedentário é justamente aquele que não pratica atividade física. Beleza? Todo sedentário é definido por si mesmo como aquele que não pratica atividade física. Consequentemente, do ponto de vista da realidade, a única frase que é possível é a explicativa. Beleza? Por quê? Porque aí eu estou falando de todos. Essa daqui é coerente. Essa daqui é incoerente. Não existe um grupo de sedentários que não pratica. Então, só é possível usar a oração explicativa porque ela generaliza. Vamos pegar um outro caso desse, que tem a ver também com coerência, né? Ó, o governador de São Paulo, que esteve presente no evento, foi alvo de críticas e de elogios. Vamos pensar, no caso de baixo, a mesma coisa. Vamos pensar aqui do ponto de vista gramatical. Eu tenho esteve, é um verbo, e foi é outro verbo. A mesma coisa aqui embaixo. Esteve é um verbo, foi é outro verbo. Se eu tenho dois verbos, quer dizer que eu tenho duas orações, certo? Onde está o limite entre elas? Aqui no que e aqui, ó. A oração principal, em ambos os casos, é: o governador de São Paulo foi alvo de críticas e de elogios. E aí eu dei um qualificativo, dei uma informação adicional sobre o governador de São Paulo, que esteve presente no evento. Tranquilo? O problema é, de novo, essa oração aqui é incoerente. Por quê? Porque ela está dizendo o seguinte: quem que foi alvo de críticas e elogios? Somente, ela está restringindo, certo? Lembrando que a restritiva restringe, olha esse nome. Ela está dizendo que quem foi alvo de críticas e de elogios? Somente o governador de São Paulo que esteve no evento. Ela está criando um pressuposto de que existe um outro governador de São Paulo que não esteve no evento. E isso não condiz com a realidade, tá certo? Lembrando, gramaticalmente a frase está certa, mas ela não é possível do ponto de vista da realidade. A única possível é essa daqui, ó. Ela está falando do único governador de São Paulo, beleza? Tá claro? Avançando aqui um pouquinho. A gente vai na próxima aula falar sobre pronomes relativos. Vocês percebam que a gente comentou, nos exemplos que nós levantamos aqui, a gente olhou orações adjetivas que começam com onde, orações adjetivas que começam com que, orações adjetivas que começam com o qual, tá certo? E a gente vai chamar a atenção de outras palavrinhas que também servem como começo de oração adjetiva. Então a gente vai chamar a atenção aqui para o quem. Existe oração adjetiva que começa com quem, existe oração adjetiva que começa com cujo. Então, lembrando, todas essas palavrinhas aqui podem servir de início para a oração adjetiva, tá? Na próxima aula, a gente vai falar sobre esses pronomes relativos, é isso? A gente vai falar sobre esses pronomes relativos, chamando a atenção aí para particularidades deles, beleza? Para a gente terminar, eu quero falar então sobre os exercícios. Primeiro eu vou falar aqui sobre os exercícios do poliedro, esses daqui. Gente, eu selecionei lá no poliedro alguns exercícios sobre os quais eu quero falar com vocês na aula interativa de amanhã. Então, no poliedro 1A, página 100, são só 4 exercícios, dá para vocês fazerem tranquilamente, 10, 11, 12 e 18. E lá no Forms, e aqui importantíssimo que eu vou dizer, porque esses exercícios têm tempo para vocês fazerem, eu queria que vocês, logo depois de assistirem a esta aula aqui, logo depois de assistirem essa sequência de aulas de hoje à tarde, que vocês olhassem lá no Forms e fizessem esses 2 exercícios, são só 2 exercícios, sobre esse assunto que a gente está falando agora, e eu também vou comentar esses exercícios na aula interativa, tá bom? Só que, isso vocês já devem saber, porque isso vale para todas as matérias, esses exercícios valem nota,
tá certo? Então é importantíssimo que vocês façam no tempo que eu vou delimitar lá. Ele vai começar a valer hoje, deixa eu só olhar o horário aqui. Hoje, a partir das 5h30, né, quando acaba aqui essa sequência de aulas, e eu preciso que vocês tenham feito esses exercícios até amanhã de manhã para a gente comentar na aula interativa, tá bom? Depois disso é bloqueado e aí vocês não conseguem mais fazer e perdem esses pontos. Então eu preciso muito contar com o engajamento de vocês também, tá bom? Então é isso, meninos. Até amanhã que a gente se vê pessoalmente. Um abraço para todo mundo. Beijinho do Lelê.